selecionado, escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho passo vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra ser. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma noite do nosso Caleb na Web. Boa noite, Juliana. Boa noite, irmão Gilmar. Boa noite a você que está aí assistindo o nosso vídeo mais uma vez. Obrigado por estar participando do nosso projeto Missão Caleb na Web. Esse projeto tem sido beneficioso, digamos assim, tanto para nós quanto para vocês, eu tenho certeza, né? Ok, com certeza. Mais uma vez a gente está fazendo aqui gravado, porque a gente está com problema no nosso aplicativo de transmissão e também algumas falhas na nossa internet, né? A gente está fazendo gravado, você não está vendo ao vivo, mas a gente pede que você faça o seu comentário lá no vídeo, tá bom? Você fazendo o seu comentário lá, depois a gente vai poder verificar aquilo que você colocou ali pra gente saber também que você está aí do outro lado nos vídeos. No entanto, isso não impede de você continuar nos acompanhando, não impede a gente continuar passando o estudo bíblico, não impede você de dar aquela curtidinha, não impede que você compartilhe o link aí até nós concluirmos o nosso estudo bíblico, não é verdade? Muito bem, hoje a gente vai continuar, né, estudando a palavra de Deus com você, um assunto muito importante, né, Juliana? Que é sobre a manutenção da obra do Senhor. E como é que se dá isso? Você já parou para pensar, né? Não sei se você que está nos vendo aí já parou para pensar, por exemplo, como é que se mantém os pregadores do Evangelho? Por exemplo, os pastores, como é que eles se mantêm, né? Como é que se mantém os missionários? Aqueles missionários que viajam lá, né, para os países distantes, ou então para algum município aí do interior para fazer trabalho missionário. Como é que essas pessoas se mantêm? As pessoas que trabalham na obra de forma em geral, na parte administrativa, né, cuidando ali dos afazeres administrativos da obra, né, fazendo os planejamentos ali da pregação do Evangelho, do avanço da pregação do Evangelho, como que essas pessoas se sustentam? De onde vêm os recursos? O nosso estudo vai responder exatamente a essa pergunta. Como é que faz? Como é que se mantém esse povo, né? De onde vem? Então, Deus, Ele planejou tudo, Ele pensou em tudo, porque afinal de contas, tudo que nós passamos aqui foi o plano de Deus, não só para a igreja, mas para você também, né? Em especial para nós que estamos passando aqui o estudo, para você, enfim, todos nós estamos aí na categoria dos que são beneficiários dos planos de Deus. Com certeza. E Deus, Ele sabendo disso, né, que ia ter um grupo selecionado, aliás, quando Deus orienta Moisés ali na construção do santuário, né, que foi um dos nossos temas anteriores aqui, Ele institui também ali a pessoa dos sacerdotes. E os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, né? Eram os chamados levitas, né? Que ficavam ali no santuário atuando. E essas pessoas, elas, na hora da distribuição ali, né? Da terra prometida, né? Dos espaços, dos pedaços de terras, vamos dizer assim, né? Os levitas, eles não herdaram, sabia disso, Juliana? Eles não herdaram terra, exatamente porque os levitas, eles eram escolhidos para oficiar no santuário, como sacerdotes. E o que mantinha os levitas? É o que nós vamos aprender também hoje. Nós vimos desde o começo que Deus, Ele separa os homens por categoria, né? E aí, de alguma maneira, tem algumas características que essas pessoas têm. E também Deus passa a eles trabalhos específicos. Antes nós falamos sobre, quando nós adentramos no nosso estudo, nós falamos sobre os homens santos, né, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Vimos então que homem santo seria uma categoria separada por Deus, somente aí para um certo tipo de trabalho. Na verdade, todos estão aí incluídos, né, na questão da administração do Evangelho. E agora não está falando sobre levitas.
levitas, que é uma outra categoria de santos, né, homens separados, para um determinado trabalho. E eles também tinham características aí em sua vida, inclusive ligando a questão desse trabalho que eles agora têm que fazer, que é o cuidado do santuário, que nós inclusive já estudamos, né? Isso. Então vamos ao tema, irmão. Qual é o tema de hoje? Vamos lá. Então o nosso tema é manutenção da obra de Deus. Ou seja, manutenção dos levitas, manutenção daqueles que cuidam da casa do Senhor e que também vão para a pregação do Evangelho. A gente está falando dos levitas, foram os homens que cuidavam da obra no passado. E hoje, irmão, quem são os levitas? Os levitas hoje representam aqueles que cuidam da obra do Senhor, por exemplo, os pastores, nós poderíamos colocar na categoria dos levitas, os sacerdotes também, né? Aliás, os sacerdotes eram, os pastores, os missionários, né? São as pessoas hoje que estão representando hoje os levitas. Muito bem, vamos ao que diz a Bíblia sobre esse tema especial que é a manutenção da obra do Senhor. Vamos então? Muito bem, só que aí para manter esse povo, né, essas pessoas que cuidam da obra do Senhor, Deus tinha que ter uma estratégia para que isso acontecesse. E aí ele apela agora, né, ao coração dos seus fiéis, daqueles que o adoram, né? E ele começa colocando aqui no livro de Salmo 24, verso 1, o seguinte: porque a pessoa, para que ela tenha o coração aberto e disposto a colaborar com a manutenção da obra, ela precisa primeiro entender que o que ela tem não é dela, que o que ela tem vem de Deus, e que ela só conseguiu aquilo porque havia uma força, né, por trás ali, dando um suporte para que essa pessoa chegasse onde ela chegou, para que ela adquirisse aquele bem. Certo? Ela precisa compreender o sistema de troca que existe, né, na questão da obra, da manutenção da obra de Deus, porque é onde você tocou. Tem que haver a compreensão que o sistema é alguém que está acima de nós, que confia o cuidado, né, das riquezas, das finanças, entre outras coisas, a nós, mas que tem um sistema de retorno, né? E aí que entra essa questão, entra inclusive o Salmo 24 que a gente vai ver agora. Exatamente, o que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Antes de nós destrincharmos o verso, né, a gente vai fazer aquela oração, tá bom? Nós nos empolgamos aqui, esquecemos de orar, né? Vamos orar. Maravilhoso Pai, muito obrigada por mais esse dia, Senhor, que nós estamos transmitindo aos nossos queridos internautas e agora estudantes da Bíblia, mais um estudo, Senhor Deus, da nossa missão Caleb na web. Muito obrigada por essa dádiva e, como sempre temos pedido, que tu derrame nesse momento o teu Espírito Santo sobre nós, para que venhamos compreender, entender e aceitar mais essa mensagem tua para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos de novo. Vamos lá. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, aqui nesse verso está dizendo que tudo é de Deus. Há inclusive as pessoas que no mundo habitam, né? Porque foi Deus quem nos fez. E é interessante a gente notar aqui que Deus, ao apelar para o ser humano, dizer para ele: olha, eu que fiz a terra, eu que criei tudo, e inclusive você, porque foi eu que fui lá com as minhas mãos e fiz o boneco, soprei ali o fogo de vida. Então você também me pertence porque eu te criei, ok? Então o salmista está deixando isso claro para nós, né? Que tudo pertence a Deus. E a gente vai entender o sentido disso, qual a relação que isso tem com a manutenção da obra de Deus. Avançando para Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e o verso 18. A gente conclui exatamente essa introdução, né? Porque esse verso fala sobre graças a quem obtemos os nossos bens. Já que nós acabamos de ver que Deus, eu sempre gosto de chamar Deus de meu soberano, de nosso soberano, né?
Ele é dono de tudo, Ele que é o nosso Senhor. Então nós acabamos de pensarmos que Ele é o dono de todas as coisas, né? E Ele confia a nós o cuidado das coisas que são dele. Exatamente. E agora vamos concluir em Deuteronômio capítulo 8, 17 e 18. 17 e 18. Que diz o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas. O texto está dizendo então que a gente não pode se vangloriar daquilo que a gente adquire. Nós não podemos vangloriar do que nós temos, porque quem nos dá força para adquirir é Deus, né? Ele é quem nos dá força para que a gente adquire todos os nossos bens. E aí nós estamos caminhando, né, para a relação que existe entre o fato de Deus ser o dono de tudo, o fato de Deus é quem permitir adquirirmos riquezas e a manutenção da obra do Senhor. Tudo pertence a Ele. Então, antes da gente pensar, sou eu que sou forte, todo poderoso, e porque eu trabalho muito, eu conquistei meu carro, minha casa, meu sapato, minha calça, minha camisa, enfim, tudo que você tem, a Bíblia diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque, na verdade, olha o que ele conclui dizendo aqui: porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. É somente por Ele. Porque já que tudo pertence a Ele, é somente por Ele permitir, de alguma maneira, que nós temos as nossas conquistas, né? Não é porque, de repente, é pelo seu intelecto, pela sua capacidade. Claro que não vamos, né, tirar os seus méritos de forma nenhuma. Mas Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Então, concernente às riquezas, é graças a Deus. E aí a gente chega no ponto, né, que a gente queria, que era fazer a relação que existe entre esse fato de Deus ser o dono de tudo e nos permitir ter riqueza com a manutenção da obra de Deus. Levítico capítulo 27, 30 a 32, aqui vem respondendo o seguinte: que parte de nossas entradas pertence a Deus? Ok, Deus é o dono de tudo, nós somos o administrador, Ele permitiu que a gente adquirisse, né, os recursos, as riquezas. E agora, o que Ele pede de nós? Vamos ver o que diz o texto? Levítico 27, 30 a 32. Todos os dízimos da terra, ou seja, da semente da terra, ou seja, das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor todos os dízimos, do gado ou do rebanho. De tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Entenderam aqui? Qual é a parte que Deus está pedindo de nós? Deus está pedindo aqui 1/10 parte. Aqui está falando de sementes, de frutas, aqui está falando de animais, porque quando o Moisés escreveu isso aqui, ele estava falando para um público de agricultores, né, de pecuaristas ali que cuidavam de animais. Mas isso serve para aqueles hoje que trabalham também, que são assalariados. Isso serve para as pessoas hoje que são donos de empresas, empresários. Isso serve hoje para você que é executivo, né? Para você que tem aquela banca na feira. De alguma maneira isso vai se adaptando, né, aos tempos de modernidade, né? Nessa época em que os versos eles são citados, havia ali um sistema de troca, né? Como por muito tempo na história, um sistema de troca, tipo, o que o senhor tinha aí o que o senhor, por exemplo, era agricultor, e eu cuido aqui da pecuária, né? De repente eu quero umas verduras e o senhor quer aí um novilho, né? Alguma coisa assim. Então a gente fazia a troca. E era nessa questão aí que Deus está tocando. Hoje a gente não tem mais sistema de troca. Nosso sistema de troca hoje é o dinheiro em troca de outra coisa. Inclusive a mão de obra, né? A mão de obra hoje é dada em troca de um salário. E aí o irmão fala agora que o salário, que não é mais animais, é o quê? Qual é a parte que é dada para Deus? 1/10. Se de 10 animais Deus pedia 1, se de cada 10, por exemplo, 10 sacos, né, de grãos Deus pedia 1, de cada 10
vamos dizer, de cada 10 reais que você ganha, Deus também pede um. É isso que ele está dizendo aqui. Então seria aí Então, 10%. se é grão, se é animal ou se é em dinheiro, Deus está pedindo um, não é dele. 10%, né, de tudo aquilo que pertence a você. Vamos então continuando aqui no capítulo 23 de Mateus. O verso também é o verso 23. Isso. E a gente sempre busca atualizar, né, o nosso estudo. Como sempre tem aquela questão de, o que vale, Velho ou Novo Testamento, né? A gente sempre coloca aqui que a Bíblia inteira, ela ensina a vontade de Deus, na verdade. Não é isso, irmão? A Bíblia toda tem o seu valor, né? Isso. Então o irmão acabou de citar um verso no Antigo Testamento, falando sobre a parte que realmente seria devolvida a Deus de tudo que Ele nos dá. E agora a Bíblia nos diz o que Jesus fala sobre o dízimo. Novo Testamento, cristianismo. Vamos ver o que diz? Será que ele aprovou esse sistema de dízimo? Sim, será que ele aprova ou desaprova? Será que ele veio para cumprir ou simplesmente para anular? Verso 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Irmão, o que Jesus está querendo falar aqui para os escribas e fariseus nessa mensagem aqui? Inclusive para nós também. Com certeza. O que Jesus está se referindo aqui, na verdade, um chãozinho de orelha deles, né? Porque eles cumpriam, assim, o dever de dizimar, de devolver a 10ª parte para Deus, mas eles não faziam isso por amor ou de coração, mas faziam isso de uma forma formal ali, apenas como cumprimento de um dever, né? E Deus diz assim: olha, vocês estão fazendo, estão dizimando e estão desprezando, por exemplo, as viúvas, os órfãos. Vocês não estão auxiliando as viúvas, não estão auxiliando os órfãos, né? E de repente, como alguns desses líderes, eles eram até religiosos no templo, ou seja, participavam ali, porque como a gente falou no início, parte desse recurso era para a manutenção da obra. Então algumas dessas pessoas até se beneficiavam disso. Jesus está dizendo: vocês estão devolvendo aí o dízimo até do último o centavo que vocês têm, mas vocês estão esquecendo que existe ali uma criança órfã que precisa de ajuda, da viúva, né, que lá está precisando de um auxílio, e vocês não estão dando auxílio. No passado, as pessoas sempre incorriam nesse erro de priorizar os princípios de uma maneira que elas estavam anulando as pessoas, sendo que os princípios eles foram exatamente criados para beneficiar as pessoas, né? E Jesus ele realmente ele trata dessa maneira assim, até um pouco mais, como é que eu posso dizer, frisando realmente de que eu não quero as coisas pela metade, né? A gente não quer as coisas pela metade. Deus ele não quer uma servidão pela metade, onde eu cumpro o meu princípio, mas eu anulo as pessoas, que são os principais beneficiados dos princípios. O senhor acabou de dizer no início que a questão do dízimo existia e existe até então, para que algumas pessoas realmente possam sobreviver do que elas fazem. E nesse caso estamos falando de pessoas que pregam o Evangelho, né? E na antiguidade os sacerdotes, entre outros, faziam ali todo o cerimonial no santuário. Com certeza, né? E o importante aqui de tudo isso é que Jesus ele está dizendo para eles: eu quero sim que você cumpra o dever de trazer o seu dízimo, de devolver a 10ª parte daquilo que você produz ou daquilo que você ganha, mas isso precisa vir lá do coração. Você não pode esquecer que do lado tem pessoas também em necessidade. Você tem que ser fiel, mas com amor, né? Esse verso ele fala da fidelidade pela metade. Agora vamos falar da infidelidade completa. Olha só o que a Bíblia diz aí. Ageu capítulo 1, o verso é o verso 6. E a pergunta do estudo é a seguinte: o que acontece com as pessoas que são infiéis? O que acontece quando somos infiéis? O que diz aí? A gente falou de um grupo que estava sendo fiel, mas não estava fazendo isso de coração, né? Por amor. Agora a gente vai falar de um grupo que realmente está... É o infiel de carteirinha. Exatamente. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá
para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Esse é o resultado para aqueles que estão agindo de forma infiel. A Gil está dizendo aqui, vocês estão passando dificuldade aí, o salário de vocês não dá para o mês, recebe, parece que bota ele no saco e ele some ali, o saco parece que está furado, né? O dinheiro some, não dá mais para pagar as contas, você chega lá no fim do mês, paga uma continha aqui, outra ali, comprou o ranchinho e o dinheiro foi embora, e você olhou e ainda viu que ainda sobrou uma continha que não foi paga. Agora, sabe por que isso está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada aí. Será que vocês não estão deixando de ser fiel? A gente entende aí que a infidelidade ela causa o seguinte transtorno, vamos dizer assim, nas finanças, né? É que você recebe, mas não está sendo beneficiado ao mesmo tempo. É como se eu estivesse dando algo para você, mas tirando ao mesmo tempo. Mas na verdade não é Deus que está tirando. Nós vimos que é Deus que nos dá, mas não é Deus que está tirando. Pelo contrário, nós é que estamos o quê? Desperdiçando. Na verdade, quando nós somos infiéis, nós não conseguimos cuidar da maneira competente que deveríamos fazer. Então a gente está fazendo de uma maneira que a gente está acabando desperdiçando aquilo que Deus nos dá. Se eu não devolvo a parte que cabe a Deus, então eu estou desperdiçando. Se eu não devolvo é porque eu não estou valorizando aquilo que Deus me dá. Existem promessas na palavra de Deus. Inclusive Deus lá em Malaquias, ele pede para que a gente desafie, né? Então essas promessas elas são condicionais, né? Deus diz, se você for fiel, eu vou estar ali abrindo a minha mão para você, né? A gente vai ver daqui a pouco mais falando relacionado a essas questões das promessas. Isso, a gente vai ler Malaquias, mas a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 e 14. E aqui a gente chega naquela pergunta do início, né? Sim, da manutenção, tudo, né? Exatamente, da manutenção da obra, né? Em que empregado diz? Quando você separa lá os 10%, né, daquilo que você recebe do seu salário, esse valor ele é entregue aqui na igreja e ele é empregado onde? 1 Coríntios 9, 13 a 14 nos responde. Diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vivam do Evangelho. Esse verso ele é bem claro, né, meu irmão? Exatamente. Aqui ele deixa bem claro aquilo que a gente inclusive já comentou lá no início, né? Que tinha lá os levitas que serviam o templo, cuidavam do templo, e eles inclusive nem receberam terra. Por quê? Porque eles iriam viver daquela 10ª parte ali que seria entregue, né? A gente leu lá nas primeiras passagens que o que era trazido como dízimo eram coisas que se tornavam alimento, e por isso o início do verso diz: vocês não sabem que quem cuida do templo se alimenta do próprio templo, né? Exato. Ou seja, aquilo que era trazido, o que era feito o sacrifício, uma parte era para a alimentação dos sacerdotes, daqueles dos levitas, né, os que serviam ali no santuário. Exato. E aí ele atualiza. Eu gosto muito que vai lá no passado e depois dá aquela atualizada. E essa passagem diz o seguinte, que quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho, também tem que viver do Evangelho. Né? Agora daquela maneira que a gente falou. Antes era o sistema de troca e hoje é assalariado. Então, exatamente, quem prega o Evangelho tem que receber o quê? Salário. Né? E de onde vem esse salário? Vem das contribuições e da devolução que nós fazemos da parte que Deus pediu, que é os 10% relacional da dízimo. Né? Muito bem, da devolução dos fiéis servos de Deus, é que então é tirada ali a parte que cabe também aos que devem ser assalariados, porque cuidam da pregação do Evangelho. Vamos então para Malaquias, né, irmão? Isso. Vamos a Malaquias capítulo 3, verso 10 e 11. Ok, eu gostaria só de fazer uma colocação aqui, espero que seja rápido antes da gente passar para Malaquias, é o seguinte, né? Quando a gente fala que
o dízimo que você devolve hoje na igreja, ele serve para manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Essas pessoas que pregam o Evangelho está relacionado aí à questão dos pastores, das pessoas que trabalham na administração, cuidando, né, da pregação. Só que isso, irmão, existe um sistema, a igreja, né, a igreja que nós pertencemos, que é a Adventista do Sétimo Dia, ela tem um sistema todo organizado. Não é assim, o dinheiro é entregue na igreja e vem ali os líderes, os pastores e tomam conta, não. Né? Existe todo um sistema, né? É informatizado, é declarado, é feito um recibozinho, esse recurso ele vai para a sede, lá ele é administrado, as pessoas que recebem salário, né? Tem lá o seu salário, o seu contra-cheque, é tudo contabilizado, não é algo feito assim de qualquer maneira. Okay? Quando é organizado, é dessa maneira, né? A gente não pode omitir. Eu estou falando da minha igreja. A gente não pode omitir aqui que, infelizmente, algumas pessoas deixam de ser fiéis a Deus por causa do testemunho do sistema errado, né, de como é feito isso hoje por alguns administradores, né? Porque, infelizmente, o erro, o pecado, infelizmente, está entre a humanidade, né? Então, exato. Vamos então para Malaquias, exatamente, capítulo 3, verso 10 a 11. Aí, esse verso é a questão da promessa. Isso, exatamente o que o irmão estava se referindo ainda há pouco, né? Agora a gente vai abrir na palavra sobre que bênção maravilhosa Deus promete para os que são fiéis na devolução dos seus dízimos e das ofertas. Ok, Malaquias 3,10 então diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa. E depois e agora fazei... Veio o desafio. Isso, ele está dizendo: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que nela vos advenha maior abastança. Traduzindo aí, né? Deus está dizendo: olha, eu desafio vocês a trazer os dízimos aqui para a minha casa do tesouro. Vamos dizer que a casa do tesouro hoje é representada pela congregação, né? Então eu desafio vocês a trazer os dízimos. E se você trouxer, o desafio é o seguinte: eu vou abrir as janelas do céu e eu vou derramar bênção sem medida. Você não crê nisso? Então traga e você verá. Eu colocaria assim: você quer ver bênçãos caírem totalmente assim, com toda a potência em cima de você? Traga seus dízimos e ofertas. Esse é o desafio, né? Você quer ver bênção cair com você em cima da sua vida, da sua família, com tudo, vamos dizer assim, né? Quase que descontroladamente. Traga seus dízimos e sua oferta e você vai ver como Deus é o nosso soberano. Amém? Com certeza. E isso aí traz, inclusive, irmão, a gente pro papel dos dízimos das ofertas. O quanto é importante o dízimo e a oferta hoje na manutenção da obra de Deus. Com certeza. E assim, eu quero só dizer que esse tema, ele também é amplo, assim como a gente falou que o da saúde era amplo, essa questão da manutenção da obra de Deus, dízimos e ofertas, ele também é bastante amplo. Nosso tempo é curto aqui. E a gente se prendeu mais à questão dos 10%, ou seja, do dízimo aqui hoje. Mas tem o sistema de ofertas que também está permeado aqui pela Bíblia, desde o Velho como no Novo Testamento, que é um sistema que fala da nossa gratidão a Deus, porque o dízimo é algo que Deus solicita. Ele diz assim: olha, isso é meu. Está lá no primeiro texto que nós lemos, ele diz: olha, você vai separar lá 1/10 e vai me trazer, isso é meu, é isso que eu quero. Então, a gente não pode entender que 10% do que a gente recebe seja nosso, 10% é de Deus. O que é nosso é só 90%. E aí vem a questão das ofertas. As ofertas é algo que vem do meu coração. A oferta, ela tem a ver com a minha gratidão. Deus me pediu 10%, eu fiquei com 90%, ou seja, eu fiquei com a maior parte. Qual é a minha gratidão por isso? Aí eu vou separar agora uma parte que chama-se de oferta. Então, dízimo é uma coisa, oferta é outra. Oferta tem a ver com gratidão, aí vai depender do tamanho da minha gratidão, eu vou dizer o tamanho da minha oferta, e o dízimo é aquilo que Deus já determinou quanto é, que é 10%. O irmão
está entrando, né, numa fase em que nós estamos descrevendo, né, qual é a questão da oferta, do dízimo. Mas antes de a gente finalizar essa fase, a gente quer voltar um pouquinho para a questão exatamente da importância do dízimo da oferta, que a gente vê inclusive que na palavra de Deus aqui a gente vê inclusive palavras um pouco fortes, né, designadas às pessoas que não conseguem cumprir esse papel do fiel devolvedor dos dízimos das ofertas. É só voltar um pouquinho em Malaquias capítulo 3, o verso é o verso 8, e a gente vê aqui essa palavra forte, né, trazida aí, mas essa palavra ela só aparece justamente por causa da importância do dízimo da oferta, para o dia de hoje, para esse momento. Olha, deixa eu falar aqui para você, antes de eu falar esse verso e antes de a gente concluir, que a gente já está caminhando para isso. O verso, como nós estamos falando aqui, lembrei agora, fugiu aqui um pouquinho por causa da distração, mas, por exemplo, o fato de a gente estar conseguindo transmitir os nossos vídeos, as nossas lives, é simplesmente porque agora a nossa igreja tem, né, rede de Wi-Fi. E só é possível por causa da devolução dos dízimos e das ofertas. Exatamente, né? Porque parte desse recurso também é usado na manutenção da igreja local. Manutenção, já está falando, né? Ajuda na manutenção dos que pregam o evangelho, dos que estão na parte administrativa, mas também dos que da manutenção do prédio e também do avanço da obra local. É por isso que quando você não consegue cumprir esse papel, olha o que diz no verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Roubará o homem? Como que o homem poderia roubar a Deus? Ele sendo tão insignificante, como é que eu posso roubar a Deus, que é o dono de tudo? E aí o próprio Deus responde: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu gosto de frisar essa parte, dízimos e ofertas, porque a gente está falando aqui do tema dízimo. E por muitas vezes hoje o cristianismo ele dá importância ao dízimo e às vezes anula a oferta, mas a gente percebe que os dois são importantes. Digamos que um depende do outro, um auxilia no outro, um completa o outro, dízimo e oferta. Se você é dizimista, você de repente pergunta: mas em que roubamos a Deus? Sim, vocês me roubam, nos dízimos e nas ofertas, diz o texto. E aí, infelizmente, o tempo não é suficiente para que a gente entre mais profundamente nisso, mas o que você tem que ficar em mente aí hoje é a importância de você devolver o que Deus pediu e ser grato, participando também da obra, devolvendo parte daquilo que fica com você, dos 90%, e 90% que seria separando aí uma oferta também de gratidão a Deus para a manutenção da obra dele. Dízimo 10%. E a oferta? Como é que eu devo devolver a minha oferta? A gente tem aqui um parâmetro que diz o seguinte: olha, a oferta deve ser individual e voluntária, tá? A gente não vai aqui estabelecer um valor. Você tem que trazer um valor X de oferta. E se não for esse valor, a sua oferta não será aceita. A Bíblia não fala sobre isso, né? Não. Diz mais: a oferta deve ser planejada. A gente vê muito, a gente que já faz parte da igreja por muito tempo, e talvez você que de vez em quando visita uma igreja, às vezes vê a salva passando, e aí no susto você começa a se coçar ali, e aí bota aquelas moedas lá, o troco da passagem, às vezes o troco do supermercado. A gente vê aqui que a oferta deve ser planejada, né? Deve ser planejada, você tem que ter um sistema de oferta. A oferta deve ser regular e sistemática, como eu acabei de falar, né? Ela deve ser regular sempre que você tiver como ofertar. Por favor, faça isso de maneira sistemática e planejada. E por fim, a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Exatamente. Fale um pouco desse ponto aí para nós, irmão. Poderia falar, mas eu quero ouvir o senhor falando. Exatamente, a questão da proporcionalidade é assim: você consegue lá um trabalho e você está ganhando X salário, né? Então você tem que devolver ali o décima parte, que é de Deus, e de forma grata vai separar uma oferta, certo? Daquele salário. Mas vamos supor que o seu salário hoje ele é de R$ 1.500, né? Então 10% equivale a R$ 150, a sua gratidão
de repente equivale a 5%, você está devolvendo aí R$75 de oferta, vamos dizer assim, né? Mas de repente você recebe aquela promoção e o seu salário dobra, vai de R$1.500 para R$3.000. E agora, proporcionalmente, Deus pediu 10%, então vai dobrar. Isso. Se era 150 de dízimo, agora vai para 300. E a oferta? Como é que fica? Ela também não tem que seguir a proporcionalidade? Se ela era 75, ela tem que passar para 150, porque o seu salário dobrou. Então, este é o princípio da proporcionalidade que Deus estabelece aí, né? Então, Ele pede de nós uma oferta que seja proporcional às bênçãos que eu recebo. Então, se eu sou abençoado, recebo uma promoção lá no trabalho e o meu salário dobrou, então o meu dízimo aumenta, porque Deus pediu 10%, vai dobrar, e a minha oferta com certeza vai dobrar também. Por quê? Porque entra aí o princípio da proporcionalidade equivalente às bênçãos que eu recebi. Então, para não ficar só na nossa palavra, Deuteronômio capítulo 16, verso 17, fala exatamente isso. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. A pergunta seria: qual é a porcentagem da oferta que nós vamos dar? Então o verso diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Isso mesmo, né? Glória a Deus por isso, né, irmão? Deus, Ele é sábio até na orientação que Ele nos dá, né? Porque às vezes a pessoa fica preocupada: como é que eu vou fazer, né? Como que vai ser? Deus já deixou tudo claro aí. É só eu seguir a orientação dele. Deus já deixou tudo sistematizado. E esse estudo aqui, ele nada mais é do que a outra parte da nossa declaração de amor a Deus. Devolver dízimo e oferta é o quê, irmão? É gratidão. É amor, é gratidão. É você perceber e receber os benefícios de Deus na proporção realmente que você... A gente não vai falar em méritos, né? Mas na proporção do amor que Deus tem por você. A pessoa, se de repente você está na penúria, na miséria, falta dinheiro para tudo, daqui a pouco você pode pensar: puxa vida, Deus não me ama, né? Deus não me ama. Mas talvez você é que não esteja conseguindo demonstrar a sua real gratidão a Deus. Gratidão a Ele, exatamente, né? Às vezes a gente fica preocupado, reclamando, né? Por que as coisas não estão dando certo? Você já parou para analisar quanto você tem sido grato ao que Ele tem feito para você? O que Ele já fez para você? Ao invés de estar questionando, parar um pouquinho para analisar e olhar de forma mais grata pelo que Deus tem lhe dado. E aí a Juliane falou aqui do amor, né? Veja só que os nossos temas que a gente vem falando para você, todo ele gira em torno do amor. O amor de Deus para conosco, traçando um plano para nos resgatar do pecado, enviando o seu próprio Filho aqui. E o que a gente precisa fazer em troca é apenas demonstrar amor e gratidão em troca do que Ele fez por nós. E a parte da oferta do dízimo tem a ver com amor e com gratidão também. Essa noite a gente quer deixar claro para você que dízimo e oferta não é sacrifício, porque o sacrifício real, verdadeiro e realmente benéfico já foi realizado na cruz. Quem fez isso foi Jesus. Hoje, quando você decide devolver seu dízimo e a sua oferta proporcional às bênçãos que você tem recebido de Deus, você simplesmente está dizendo: obrigada, Deus, porque Tu tem cuidado de mim e da minha família. Obrigado, porque Tu tem sido nosso mantenedor, porque Tu tem sido nosso soberano. E tu com certeza tem cuidado com todo o amor de todos nós. É isso que você está falando. A outra parte interessante é que, se você, por exemplo, é um instrumento de salvação na mão de Deus, se você de repente agora decide ser um pregador voluntário, pode até ser, mas saiba que talvez você não consiga chegar em certos lugares.
Mas sabe quem vai cumprir o teu papel nesses lugares que talvez você nunca chegue? O seu dízimo e a sua oferta. Exatamente. Que serão empregados exatamente na manutenção da obra de Deus. Como eu disse aqui uns dias atrás, em outro estudo que participamos, de repente eu não consigo ir lá na África, eu não consigo ir ali no interior do Amazonas, ou em alguma região do meu país, para pregar o Evangelho. Mas só no fato de eu devolver o meu dízimo fielmente e ainda contribuir de forma grata com a oferta, eu vou estar contribuindo para que o Evangelho chegue o mais longe possível. É isso mesmo. Quando o pecado entrou no mundo, Jesus veio com a solução. Ele disse: eu vou tomar teu lugar de morte. E hoje para nós, o que fica para nós é levar a mensagem de esperança para as pessoas. E como você vai fazer isso? Usando o seu corpo, usando a sua boca, mas também usando as suas finanças para honrar e glorificar o nome de Deus. O preço não é o dízimo, é a oferta. Isso é gratidão. O preço foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício dele ali na cruz por mim e por você. Não é isso? Nós já dissemos, a nossa gratidão é apenas cumprir a nossa obrigação, de devolver aquilo que ele nos pede e uma parte daquilo que fica conosco como gratidão por tudo que ele fez por nós. Amém. Que a sua devolução seja um reflexo da sua fidelidade para com Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui de estudo da Bíblia, de aprendizado sobre a importância de sermos fiéis com as nossas finanças. Aprendemos aqui que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é quem fez o céu e a terra. O Senhor é quem nos permitiu acumular nossos recursos, nossas riquezas. E de forma grata, Pai querido, nós precisamos cumprir com a parte que o Senhor nos pede, que é devolver 1/10 daquilo que vem às nossas mãos, e também de forma grata uma parte daquilo que fica conosco como gratidão e demonstração de amor pelo que o Senhor já fez por nós. Pai querido, eu te peço agora que o Senhor esteja com a tua mão tocando na vida daqueles que estão nos assistindo. Se há por acaso alguns que ainda precisa organizar aí as suas finanças, também passar a ser grato e a ser fiel a Ti, porque ao ver esse estudo aqui, entendeu que há uma necessidade de fazer isso, que o Senhor possa com tua mão poderosa estar ajudando. Que o Senhor, se alguma dúvida ainda estiver na sua mente, envie alguém para ajudá-lo a tirar as dúvidas que restam. E que o Senhor possa cumprir as suas promessas na vida dessa pessoa. Como o Senhor diz lá em Malaquias: se não abrir as janelas do céu, essa é a promessa que o Senhor deixou e nós cremos que ela virá na vida daqueles que são fiéis. E por isso nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.